Agora nos ajeitamos. Vamos lá. Pessoal, tem alguém que está assistindo, que está entrando agora, que está bem depois desse eclipse do sábado, dia 14. Mexeu aí com todos os coretos. Tá todo mundo vivo? Quem estiver super bem, super feliz, coloca aqui pra gente, por favor, porque aí a gente vai pedir o mapa depois para estudar. Eu vou querer estudar a genealogia até as origens lá atrás, porque, né, quem sabe sou só eu que peguei uma gripe fortíssima e agora... Foi mexida e movimentada para todo mundo, né? Pois é, né? Para alguns lugares, inclusive, antecipou uma semana, não é isso? É uma das coisas que a gente vai tentar falar de uma forma muito fofa aqui, né? Porque Libriano é muito fofinho e o eixo foi Áries Libra. Então, se eu tenho que escolher um dos dois lados, eu vou escolher Libra, porque se eu falar de uma forma ariana, alguém vai jogar uma bomba aqui na gente, né? Vamos falar dos Só lembrando que essa live ela foi adiada, né? Era para ter sido feito no mês de Libra, no caso, mas por alguns interpérios aí, alguns movimentos astrológicos e movimentos sistêmicos aí, muita coisa aí, a gente acabou adiando para hoje. Tá dando, acho que alguma interferência, parece que eu estou ouvindo minha voz, tá repetindo alguma coisa aí. Eu te ouço bem. Então, mas eu acho que minha voz está saindo do teu microfone aí. Tá. Só recapitulando, a gente está combinando essa live desde Virgem. Isso. Desde Virgem. Desde o finalzinho ali de Virgem ali. Por quê? Porque a gente vai falar de psicossomática e tem a ver com o corpo físico, e a Vênus está em Virgem. Então, as nossas escolhas, as mulheres, o feminino em xeque, né? Para a gente poder se olhar, se investigar, o dar e o receber, o equilíbrio, né? E o que isso impacta. Por isso que a gente está falando disso. É isso. Vamos lá, Marcelo. Você quer colocar um pouquinho? Por que a gente escolheu esse tema? Você quer que eu comece? O que você quer fazer? Bem-vindo a todos aí que estão aí. Sou Marcelo Pereira aí, líder do Líder de Caboclo aí, Sagrado Papo Líder de... Oh, meu Deus! Sagrado Papo de Caboclo, líder dessa iniciativa. Eu senti essa necessidade de falar um pouco sobre saúde mental, que eu conversei com a Rita, para a gente comentar sobre, porque tem sido uma coisa muito importante desse momento que a gente vive, principalmente das novas gerações que têm vindo com essas tecnologias novas. Então, parece que a gente vem, de uma certa forma, emburrecendo, a gente vem cada vez mais se reprimindo mais, a gente não tem se conhecido como deveria se conhecer. Então, isso acaba causando muitas sequelas, né? E o nosso corpo ele acaba respondendo por esses problemas. E um dos motivos também tem a ver comigo. Eu tive alguns problemas emocionais, né? Como todos nós temos, processos da nossa vida, cotidiano, e onde começou a refletir muito no meu externo, né? E então eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema. E aí, por isso que eu falei com a Rita aí para a gente estar conversando sobre. Tá. Por que a gente está falando sobre isso? Porque saúde mental é o tema da vez, né? Principalmente pós-pandemia. Ela afetou todo mundo, nível global. Esse até brinco, quem estiver assistindo, quem estiver se relacionando com alguém que não tenha sido impactado pela pandemia de forma alguma, eu recomendo que se afaste, né? Porque não tem como, humanamente impossível, que a gente não tenha sido impactado de alguma forma, né, pessoal? Vamos deixar de ser muito, né? Superior, não tem como. Pelo menos algum nível de ansiedade, algum nível de alguma outra questão aí emocional, a gente foi impactado. Então é disso que a gente está falando. Por que a gente achou importante trazer esse tema? Primeiro, porque é novo, né, relativamente novo, psicossomática. Onde está isso no mapa astrológico? Né? Eu sempre gosto de relacionar porque é minha expertise. Né? Ares, Peixes Virgem. O que eu não sou mais, o que eu não internalizo, o que eu não elaboro de forma emocional, peixes, que aí já vem de câncer, escorpião e peixes, essa é a ordem, né? Então, em câncer eu vou trabalhar as questões familiares, a minha relação com a mãe, em escorpião, e vamos falar também da ancestralidade e do pai na astrogenealogia. Em escorpião nós vamos falar da sexualidade e das questões tabus, morte,
mortos, jacentes, que são as pessoas que nascem no mesmo dia que a gente, todas as questões de tabus, lutos, violência sexual, todas aquelas promiscuidade, vícios, todas essas questões que a gente não gosta de falar, e aí os escorpianos ficam um pouco bravos comigo, porque eles falam que é só coisas ruins, não é verdade. A verdade é que só eles conseguem lidar de uma forma mais assertiva e bastante profunda com essas questões de uma forma não julgadora. Né? Então, essa é a parte legal do escorpião, quando ele está na luz. Na sombra, ele olha para essas questões e ele se afunda muito também, porque aí Plutão é que vai levar a gente para as profundezas, que é o regente, só que o segredo é a gente ir para as profundezas e voltar muito rápido. Né? Na terapia, é isso que a gente faz com o cliente. A gente leva ele para olhar para a sombra, mas a gente já resgata ele rápido para que ele possa voltar. Senão, ele se perde ali. E aí é quando as pessoas se perdem nas adicções, na sexualidade desequilibrada e tudo mais. Né? E aí, em peixes, primeiro nós vamos para a questão espiritual em Sagitário. Em peixes, nós vamos acessar o inconsciente, primeiro o meu, e depois o coletivo. Só que peixes tem a questão, a habilidade de acessar o inconsciente coletivo. Primeiro familiar e depois vai para o mundo. Então, é aqui que a gente vai falar disso. E como é que a gente começa a olhar para isso? Olhando para as nossas próprias questões, claro, né? Porque, de novo, a gente vai falar aqui, sempre começa por mim. Né? Vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco anasalada, porque eu estou num conflito interno pessoal de 2 meses. Né? Luto do pai, tive que voltar para casa, rever uma série de questões que eu ainda estou em processo, então, assim, de forma alguma, nós somos aqui diferente de vocês. A gente só está num outro processo, uns pouquinho mais para frente, outros diferentes em algumas instâncias, mas é isso. Então, para vocês começarem a fugir de pessoas que se acham muito curados, tá? Né? Porque isso também é peixes na sombra. Aquele que quer salvar o outro, que acha que pode dar conta de um monte de coisa e não salva a si próprio. Então, é muito legal a gente trazer aqui as nossas próprias coisas. E aí, o que é a psicossomática? Um conflito biológico que ele vai ser reproduzido no nosso corpo físico, a grosso modo é isso, né? O que a psicossomática tem de diferente da medicina chinesa, que já vem 5.000 anos, mais de 5.000 anos já falando sobre isso? Do meu ponto de vista pessoal, tá? Primeiro que é uma questão, a medicina germânica ela vem para ampliar a chinesa, né? A medicina germânica ela vai olhar mais para as questões psíquicas, né? O que isso impacta no nosso corpo físico a nível psíquico, e ela não, qual é o principal, qual que é a peculiaridade dela para a gente saber quanto que o nosso sintoma ele é psíquico, né? Ele está psicossomatizando. É aquela questão que você tem aquela dor ou aquele sintoma que não te larga e que você já fez vários exames, já investigou em vários tipos de especialistas e não acha causa. Quando a gente não encontra a causa na medicina tradicional, é porque ela não alcança a alma. Então, a psicossomática, ela vem para trazer esse olhar. Dentro da astrogenealogia, como é que nós trabalhamos isso? Através dos signos. Nós olhamos principalmente para esse eixo que eu trouxe para vocês e quem é o planeta, quem é o signo que está ali, né? Porque nós vamos olhar na mandala original e qual é o signo que está ali, quem é o regente, qual é o planeta, com quem está conversando, para que a gente possa investigar. As sessões, né, na psicossomática, elas vão investigar, identificar o conflito e ir para o fechamento, que é a resolução. Quando a gente trabalha com o mapa astrológico ou astrogenealógico, a astrologia é fantástica nesse sentido, a gente já tem uma questão muito mais pontual. Nós vamos olhar para aquele planeta, aquele signo, aquela casa, e nós já vamos ter uma grande indicação, muitas pistas de onde é que isso está vindo. Casa 1 tem a ver comigo, casa 12 tem a ver com a gestação, tem a ver com o inconsciente familiar. Dependendo de qual planeta está conversando, pode ser transgeracional, pode ser de várias gerações para trás na minha própria árvore, mas isso conversa também com outras pessoas, por exemplo, nas guerras. Né? Vamos falar um pouquinho disso, mas aos pouquinhos.
porque de verdade eu me ocupo com os gatilhos que a gente traz aqui quando a gente fala. Então, só para vocês terem uma ideia, quando tem alguma questão coletiva, por exemplo, um assassinato na família, aquela pessoa assassinada, ela se torna uma pessoa da sua família, né? Ela faz parte da família, da alma familiar. E isso está em aquário no mapa, né? Porque é o outro, é o externo, é o fora, é o marginal, marginal no sentido de a margem de, fora de um sistema, fora de um clã. Então, por isso que é tão importante, e a gente tem muito cuidado da forma como a gente fala aqui, né? Totalmente tentando não julgar e sempre analisando de um lugar imparcial. Porque muito do que a gente fala aqui pode trazer questões para vocês que estão ouvindo, né? Só um adendo aqui, Rita, o pessoal que está assistindo nós, quiser deixar aí os comentários, quiser deixar aí algum tipo de sintoma que vocês estão sentindo, que aí a gente vai aqui ao longo da live, a gente vai lendo e vai falando também um pouco sobre aí o que vocês têm sentido, expressado no corpo de vocês ultimamente, se isso é uma doença psicossomática, se isso não é. Que o legal é que o escorpião ele já vem agregar o que você já falou sobre câncer, ele vem dar o segmento, ele ainda continua depois de Libra, porque ele vem desenterrar muita coisa que está enterrado, que não é tão falado, onde a gente tem que aprender a controlar melhor para onde vai essa energia, até para não desencadear uma doença pior ou sobrar para outras pessoas também, né? Isso. Por que hoje especificamente é importante escorpião? Não só porque a gente está com o Sol escorpião, mas porque o eclipse do dia 14, essa semana, se eu não me engano, hoje ainda a gente tem um outro eclipse que é no eixo anterior, que é do ano passado, que é touro escorpião. A gente ainda está vivendo esse eclipse do ano passado. E o eclipse do dia 14, sábado passado, ele ainda vai reverberar durante o ano que vem, né? Então, os eixos que a gente fala aqui, com relação aos eclipses, eles reverberam por um ano e meio. Mas a cada eclipse, 6 meses eles vão reverberar ainda. Então, a gente teve no dia 14, está tendo hoje em Escorpião. Esses 4 planetas, esses 4 signos dentro da astrologia, hoje estão muito relevantes. Onde a gente está vendo, no eclipse do dia 14, o mapa do eclipse ele foi na casa 8, que é a casa de Escorpião. Então, o pessoal que está assistindo, que conhece alguma coisa de astrologia, olhe para sua casa 8, porque o eclipse pegou o nosso lado escorpião, né? Não é por acaso que a gente está vendo tanta atrocidade de manipulação, inclusive na parte sexual, nas guerras que a gente está acompanhando, né? É uma só que está em evidência, mas na verdade nós temos mais de 30 hoje, tá? É que a mídia gosta, né, de tentar tirar o nosso foco de outras coisas que são muito relevantes. Mas na verdade tem outras também acontecendo, isso fora, falando um pouquinho de aquário, fora as que estão dentro, né? Porque os grandes líderes se preocupam tanto em resolver o problema externo, eles não olham para o próprio umbigo, que é o próprio país, né, pessoal? Então, para quem gosta de política aqui, eu super gosto, mas sem partidos, por favor, porque isso não é política, né? Com total imparcialidade, todo mundo sabe que um líder ele precisa olhar para o próprio povo para depois olhar para fora, e aí a gente vê a sombra de aquário. O outro externo, né, ficar bonito na foto é mais importante do que a própria casa, né? Por outro lado, a gente tem o Brasil fazendo um papel importantíssimo com relação aos conflitos, que é trazer a ajuda humanitária independente de para quem seja. Isso também é aquário na luz, né? Nós somos todos humanos, então a ajuda tem que ser para todo mundo, especialmente para quem não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo, né? E aí, voltando à psicossomática, por que a gente está falando disso? Porque nós falamos de conflitos aqui. E a psicossomática nada mais é do que os conflitos internos. Por que é tão importante a gente falar das guerras que estão acontecendo agora? Porque se a gente olhar para as guerras que já aconteceram, nós estamos hoje somatizando e psicossomatizando os gatilhos deles. Então, se nós olharmos para as guerras que estão acontecendo, a gente vai já entender o que daqui a uns 20 anos, tem algumas configurações astrológicas que se repetem a cada 20, a pandemia foi uma, a AIDS, ebola, todos a cada 20 anos. Então, existem alguns ciclos que vão se repetir. Como é que a gente pode falar disso agora, para que os filhos de vocês que estão me assistindo não repitam esses padrões, não repitam esses gatilhos? Por isso que aqui é tão importante a gente falar
E assim, por favor, não levem isso como verdade. A gente vai trazer algumas coisas aqui. Nós fizemos algumas chamadas durante a semana, para que vocês pudessem trazer alguns sintomas. Eu trouxe alguns muito pontuais e muito mais repetitivos já, mais cotidianos, corriqueiros. E vou falar de alguns também que já podem ser gatilhos dessa guerra de agora. A Valdirene deixou um aqui também. Ela falou que está com dor no lado esquerdo, entre o rim e o ciático. Tá. Aí é outra coisa que muda na psicossomática para a medicina chinesa. A psicossomática ela segue a medicina germânica, que vem através do Dr. Hammer. Ele teve uma questão pessoal, né? Ele perdeu o filho com 17 anos num tiroteio, e esse trauma causou nele um câncer. Ele é médico, estudou filosofia, estudou teologia. A partir desse trauma, ele percebeu que o câncer que ele atraiu, que ele somatizou, tinha a ver com essa questão. Então foi aí que ele começou a desenvolver e estudar a psicossomática através da medicina. E aí o que ele fez? Ele mapeou o conflito biológico. Então, dentro do que a gente pesquisa, existem várias etapas. Existe a etapa do conflito, existe a etapa de solução e quando ele está ativo. Então, tudo isso vai reverberar na questão que a gente vai falar. Então, por isso que é importante vocês só começarem a entender a importância de se auto-investigar e que não deixe chegar no corpo físico que é virgem, né? O que a gente não está entendendo? Qual é a demência coletiva? Eu gosto de brincar disso, né? Que a gente está todo mundo meio que parado, paralisado, tem um nevoeiro, porque Saturno está em peixes, né? Ele paralisa, Saturno ele paralisa, ele não deixa que a gente haja, ele também atrapalha às vezes porque a gente fica enrijecido de forma corporal, então né, ele não deixa que a gente haja e também não dá uma solução, porque ele é muito rígido, ele é cético, é o senhor do tempo, então cada 20 anos ele nos faz olhar para de novo tudo isso. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Eu queria que vocês respirassem e deixassem vir o próprio conflito que você está tendo agora, né? Para, respira e põe esse conflito na sua frente e deixa que ele venha à sua mente. Por que isso é tão importante? As pessoas, elas se apoderam dessa força. Quando a gente tem um conflito que a gente não olha, misturado com um outro grupo, a gente acaba fazendo parte da manada. Mas por quê? Porque é o meu próprio conflito que não está resolvido. E aí eu preciso só de um gatilho e isso vai se formando num campo maior. Quando você está desperto, não é que nós temos e vamos ter. Mas a gente está mais trabalhado, tratado, como diz uma amiga que ela gosta muito de brincar com isso, quando a gente se olha e a gente só reconhece aquela questão e cada um no seu tempo vai resolver, a gente não permite que o outro faça daquela dor uma força para que ele possa fazer outras coisas, né? O Bert, ele fala muito, para quem gosta, né, da filosofia sistêmica, eu indico o livro Conflito e Paz, do Bert, é onde ele vai falar especificamente sobre guerra, e ele tem uma parte que ele fala só sobre as guerras religiosas. Pessoal, guerra e santa não pode caber na mesma frase, né? Não pode. Por quê? Porque a gente está no século XXI. Lá no Egito, lá 12 mil anos atrás, quando os índios vieram para cá, tudo bem. Mas hoje não dá mais, né? Para caber as duas palavras numa frase só. Não dá, né? Não dá mais. Então, para quem acha que tudo certo. É que é outro canal, é outra estação e é outra ideia, é outra consciência. Aqui para a gente não faz mais sentido. Uma pergunta. As doenças psicossomáticas, no caso, elas são doenças que a gente adquire no longo da nossa vida ou elas também podem ser essas doenças que a gente herda por conflitos não resolvidos na nossa ancestralidade? O mapa astrológico, astrogenealógico, ele nos dá muitas pistas de onde é que veio. Quando eu falei no começo, por exemplo, casa 12, uma Vênus na 12, Marte na 12, Plutão na casa 12, vai indicar já conflitos transgeracionais. Então, assim,
Casa 12 para gente são pelo menos 7 gerações. Já CC, histórias muito mais arcaicas. Como é que a gente valida isso? Porque isso dá para ser validado através de pesquisas com genealogia. Eu indico sempre os sites de pesquisas de genealogia, por exemplo, o Family Search. É gratuito, as pessoas colocam o que elas têm de informação de pai, mãe, avô, o que tiver, faz o cadastro e aí tenha o costume de olhar sempre o site para você começar a se investigar. Dentro disso, você vai pesquisando, né? Apareceu um óbito, onde é que foi? O que estava acontecendo naquela região, naquela época? Casa 12. Quais eram os conflitos? Vênus na 12, Sol na casa 12. O que a minha mãe estava passando, Vênus? Qual era a mulher, a minha avó, dentro da psicossomática e da visão sistêmica, as avós maternas têm muita relevância porque nós já trazemos através do gene delas muitas questões delas que por isso que a gente brinca que geralmente pula uma geração, né? Quando você pesquisa mapas meu e da minha avó, da Bisa, você vai pulando, você vai vendo através dos trânsitos, através das tensões, oposições, você vê através do próprio mapa onde é que está, de quem é que veio. Então, o Sol em Áries precisa olhar para si próprio, né? As primeiras 6 casas de Áries a Virgem sou eu, de Libra a Peixes é o outro. Então, eu preciso fazer essa jornada passo a passo para que eu possa olhar para mim, né? Para quem quer estar desperto, para quem quer se trabalhar. Eu preciso olhar para mim primeiro para poder olhar para o outro. Então, vamos fazer uma jornada bem rápida aqui através da astrologia. Ares sou eu. Então, peixes com sol em Ares. Aquário com peixes com sol na casa 1. Aquário com sol na casa 1. É análogo às questões arianas. Então, eu olho para mim primeiro. Depois eu olho para o outro na casa 7, Libra. Em touro, eu começo a entender como é que eu funciono o meu corpo. 2, 3 anos de idade, como é que funcionam os meus esfíncteres. Né? Quando eu faço o número 1, o número 2, eu começo a me tocar. E aí eu começo a descobrir minha sexualidade, que vai reverberar e que vai ser desenvolvida lá no eixo oposto na casa 8, que é escorpião. Por isso que a gente está vendo tantas questões com relação a sistemas agora. Porque é uma das coisas que são usadas nas guerras para manipular e para prender e para aprisionar. Você tira a dignidade da pessoa, né? Mexendo nessas partes. Né? Na casa 3, eu entro em Gêmeos, aí eu começo a me comunicar. Eu começo a trazer assimilações. Né? O que a gente aprende, as crenças familiares começam em Gêmeos e depois elas acabam virando verdades absolutas em Sagitário. Por isso que é importante Sagitário se curar através das filosofias. Ele é o buscador, né? Onde nós temos Sagitário, ele é o buscador. Então se abra, né? Pesquise muito, vá para que é o em Gêmeos é a escola, em Sagitário é o ensino superior. Então assim pesquise, abra a mente, abra as fronteiras, né? Também vai falar dos irmãos dentro da genealogia, né? Os Gêmeos, para quem trabalha com gemelar, gêmeo sobrevivente, quem come por 2, quem vive por 2, essas questões têm a ver com os gemelares, né? Então, são as histórias entre os irmãos. Na casa 4, começa a lidar com o meu emocional, né? Câncer, família, as minhas questões com o pai, na astrogenealogia, nós invertemos e a 4 é o pai e a 10 é a mãe. Em algumas outras correntes, eles invertem, mas aqui o que importa para a gente é sempre olhar quem faz essa função psíquica dentro da casa. Às vezes o pai é a avó que sai para trabalhar, ou o avô, ou uma madrinha, né? A pessoa que te adotou. Então precisa muito investigar e ter muito cuidado de entender quem é essa mãe, quem é esse pai, por isso que a gente só traz os nortes, né? Na casa 5, que é a casa de leão, que tem leão bastante aspectado, tem sempre bastante juba, né? Então, assim, para você saber se a pessoa tem leão, é muito leonina, ou ela tem um ego exacerbado, ou ela gosta de chamar atenção, é só olhar para o cabelo. Geralmente, a pessoa que tem leão bem forte no mapa, ela tem bastante cabelo, né? É ali onde eu trabalho a minha individuação.
Então, para quem é psicólogo, psicanalista, a psicanálise na casa 1, que é a minha criança, eu preciso olhar para mim. E a individuação, casa 7, casa 5, psicologia, terapia familiar, porque aí eu vou olhar o entorno, mas olho para mim também, a autonomia, né, a educação, para aquelas... Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, minha casa 1 é câncer. Sua casa 1 é E câncer se fala, retrata-se sobre a mãe, né? Sobre a relação com a mãe. Então, a relação da minha criança tem a ver com a minha mãe, é isso? Isso. A sua casa 1 é câncer, mas a casa 1 é a casa de quem? Para todo mundo, é Áries, porque começa em Áries. Ah, sim. Então, a energia, o que que tem, o que que o meu emocional câncer precisa expor? Quais são as raivas? Quem é que está lá? Tem Vênus, tem Sol, quem é que está lá? Tem Saturno, emoções reprimidas, tem Plutão, precisa trabalhar essas emoções, precisa transformar, tem o Sol, o que eu sou canceriano, ariano, né? Eu preciso pôr minha raiva para fora, mas câncer segura um pouco, né? Tem junto com Capricórnio, retém as emoções. Então, onde eu posso expressar essa raiva? De que forma? A raiva é uma emoção primária extremamente importante, é o combustível do meu trabalho, então vocês sempre vão ouvir falar disso aqui. E se a gente não olha para isso, ou a gente expõe isso de uma forma agressiva, ou alguém do nosso sistema, especialmente filhos e animais, vão olhar por nós. Eu preciso falar disso aqui, né? Quando a gente acha que a raiva não existe, ou quando a gente finge que está tudo bem, o corpo somatiza, o filho fica doente, o gato, o cachorro também adoece por nós. A raiva é extremamente importante, então olhem para ela, né? Quando ela é transformada, nós transformamos tudo isso que a gente está vendo hoje, que eu espero que vocês estejam horrorizados, né? Porque humanos se horrorizam com isso, né, gente? Vamos falar um pouquinho disso. A era de Aquário precisa se humanizar. Nós não somos humanos, nós precisamos nos tornar humanos. E quem acha que isso que está acontecendo é normal em pleno século XXI, precisa de ajuda, eu acho. Né? Posso estar errada, porque eu não sou dona da verdade, mas é isso que eu quero trazer aqui. Ainda aí... Aprender a direcionar essa raiva, né? Para que não acumule dessas energias que acabam criando guerras e tudo mais. E como é que a gente faz isso? Eu posso mudar o mundo, eu com 1,5 m, você aí de onde você está? Mas eu posso mudar a mim mesma, e assim eu mudo o meu entorno, e aí falando com você, falando com vocês aqui, pondo no Instagram, nas redes, isso prolifera, e assim a gente impacta outras pessoas, e faz sentido isso que a gente está falando, né? Para quem não faz, está tudo bem também, né? Mas a gente vai precisar seguir. O universo está sendo muito claro com a gente, né? Para quem está um pouquinho mais aberto para os sinais, está percebendo que a conta está chegando e rápido, não é isso? Então, é isso. Falamos um pouquinho sobre... Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o que é, como é que funciona, por que é tão importante a gente falar disso? Porque aí eu já vou trazer algumas coisas que eu já trouxe aqui, para a gente falar específico já, os sintomas que eu trouxe aqui. Enquanto a gente deixa o pessoal ver aí se vocês têm alguma pergunta, você comentou uma coisa que é recapitulando essa jornada do herói que eu tenho feito através dentro das casas do Zodíaco, e aí passando o filme na cabeça, né? Somatizar referente a essa importância sobre falar sobre saúde mental, principalmente referente sobre os homens, né? Porque, infelizmente, nós homens somos as pessoas que têm mais dificuldade em procurar ajuda, em pedir ajuda. E aí você lembrou da Casa de Touro, onde a gente começa a aprender aquela coisa do se tocar, de começar a controlar o corpo. E, infelizmente, nós homens somos muito reprimidos nesse sentido. A gente é ensinado que a gente não é ensinado a estimular o nosso próprio corpo, a se tocar, diferente das mulheres que sempre tem exame de toque para isso, toque para aquilo, e aonde, infelizmente, desde pequena a gente é ensinado a ser muito rígido com a gente mesmo, a gente é ensinado que é errado a se tocar, a se descobrir, e aí, além de levar futuramente a doenças, né? Mas também as doenças mentais, que é se reprimir, a depressão, que aí leva a muitas causas
de suicídio, né? E tudo mais, que leva homens a explodir, aí chega na casa de câncer, onde a gente não consegue segurar e bota tudo para fora, tudo aquilo que está oculto, preso dentro da gente, a raiva, as emoções, então a gente tende a descarregar tudo de uma vez, é onde a gente vê as guerras que estão acontecendo, por muitas gerações e gerações reprimidas, que não pode chorar, que não pode se tocar, que não pode conversar sobre certos assuntos, porque isso não é coisa de homem. Então é muito importante, principalmente para nós homens, porque nós sabemos que as mulheres têm mais facilidade em buscar ajuda. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os homens eles têm uma facilidade melhor para, quando vão buscar, a se entregar ao processo. Você já até comentou isso com a gente numa das sessões. Mas, ainda assim, o problema é o chegar até lá, né? O homem chegar até lá. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa parte da saúde mental, porque nós somos a tríade, né? Que é corpo, espírito e mente, né? A gente tem que sempre estar mantendo o equilíbrio, sempre pesando a balança. Por isso que vem de Libra, né? Atrás é o espelho, é a balança, o equilíbrio, onde a gente aprende a lidar com as coisas da vida, com os contratempos, e saber pedir ajuda, saber poder dar ajuda também para quem pede, e não só caçoar, fazer bullying daqueles que estão pedindo ajuda para a gente. Tá. Eu lembrei que eu não terminei só os 6 primeiros, faltou Virgem, que é exatamente o que a gente está falando. Então, Virgem, casa 6, onde nós começamos a elaborar rotinas, métodos, animais, tem a ver com casa 6, por isso que eles somatizam por nós, eles adoecem por nós, os animais. Então, tem a ver com o corpo físico também. Então, a saúde física, né? Virgem, a saúde física, Aquário, a saúde mental. Por quê? Se eu não me trabalho, se eu não trago a minha autonomia, a minha autodependência, se eu não brilho, né? Leão é regido pelo Sol, então assim, eu preciso brilhar, a minha essência precisa brilhar. Então, se eu não trabalho isso, se eu não consigo expor o que eu preciso, viram questões mentais em Aquário, né? Então, autoritarismo, né? O egocentrismo, que tem a ver com leão, né? As pessoas costumam julgar leoninos como muito egóicos, mas tem a ver com isso, porque precisa trabalhar a criança interior para que ele possa brilhar para o mundo. E aí, se isso não é tratado, não é elaborado, e algumas escolas, inclusive, trazem a questão de trabalhar a autonomia, né? Para que ele possa ser quem ele veio ser sozinho, né? Os pais, eles ajudam até certo ponto e até certa idade, e aí eu posso ser quem eu vim ser para o mundo. Por que as pessoas se perdem tanto, né, no coletivo? Porque não sabe quem é, não tem os seus próprios valores internalizados, valores casa 2, touro. Então eu vou para o coletivo, faço parte da manada, faço parte das ideologias, e aí eu não sei nem por que eu estou lá. Eu vou lá no protesto, num monte de gente, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu estou ali porque eu quero pertencer, Aquário, a um grupo. E aí eu faço parte, mas eu nem sei nem por que eu estou ali, né, pessoal? A questão dos homens é interessante você falar. O que a gente vê muito nos trabalhos sistêmicos, sabe, pessoal? A questão da violência vem das mulheres, né? Porque a mulher, ela fica mais tempo com o filho, levando para o cotidiano que a gente tem hoje, e a mulher que simbolicamente precisa fazer o corte do cordão umbilical para que o filho vá para a esfera do masculino. Então, a gente fala sempre aqui na live, né? Do 1 aos 7 mãe, do 7 aos 14 pai. E aí, a hora que a gente vai para a adolescência, quer conhecer o mundo. Aí, se eu tiver com esses dois polos internalizados, bem estruturados, eu vou por mim mesmo conhecer as minhas tribos, eu vou fazer as minhas próprias cacas na vida, mas aí tem a ver comigo, eu não vou honrar pai, eu não vou honrar mãe, repetir os padrões. Mas isso ainda é uma ideologia, a gente precisa falar disso para que isso possa virar depois, futuramente, que as crianças sejam trabalhadas e a gente consiga trazer autonomia para elas que elas possam fazer isso, né? O que a gente faz hoje? Gente, a maior parte de nós fica atrelado à esfera da mãe e não consegue fazer esse corte e esse movimento em direção à esfera do pai. Então, o que acontece? Emoções reprimidas, muitas pessoas sentem raiva, uma boa parte dos trabalhos que a gente faz de forma terapêutica tem a ver com a raiva com a mãe. A pessoa nem
ideia de que ela tem raiva e muito menos com a mãe. Então, até a gente chegar nesse nível, e aí o mapa é super pontual e ele ajuda a gente a queimar etapas, né? No trabalho convencional, o profissional vai ficar lá anos e anos tentando entender essa raiva de onde é que vem. No mapa astrogenealógico a gente vai já pontual, né? Tem algumas técnicas que a gente trabalha também, né? Se perguntou da questão, como é que eu faço para saber se é meu ou se é da árvore, se é do ancestral? Tem algumas técnicas que a gente usa através do mapa, né, através de cálculos, quando a pessoa traz uma questão hoje. Então, por exemplo, eu briguei com o meu chefe na empresa. Eu olho o mapa dela, ela vai me trazer uma data precisa. Né? Quando a gente tem uma data precisa, por exemplo, falando de doenças, quando eu fiquei doente, eu vou olhar o mapa da pessoa e vou perguntar o que aconteceu quando você tinha tal idade. Geralmente isso vai para a infância, né? Muito precisamente, no máximo não passa dos 10, 11 anos de idade, porque é a esfera da mãe e é a esfera criança, né? E aí nós estamos recriando no agora esses traumas, esses conflitos. Só que eu tenho às vezes 40, tenho vários casos para contar aqui. Eu acho que vale a pena para ilustrar isso. É um caso recente que eu atendi de uma pessoa de 42 anos, 40 anos na época que a gente começou a trabalhar, e ele estava no já tinha tido 3 infartos. E aí, quando ele me trouxe as datas dos 3 e disse que a filha dele também tinha sido internada com hemorragia inexplicável. E ela estava com 9 meses na época. Quando ele me trouxe todas as datas, elas foram para o mesmo lugar, dentro do mapa dele, onde estava, em Ares, casa 10. Onde é que está a raiva da mãe, né? Ou que as mulheres do sistema trazem, dependendo do signo e do planeta que estiver lá. Quais são as raivas, de onde é que vem o porquê delas, e que a pessoa está somatizando e ela está replicando isso através do trabalho, no caso dele. Então, cada vez que ele se sentia pressionado no trabalho, e como o sol dele era em leão, aqui eu trago já uma questão de autopressão, a pessoa mesmo se pressiona, ela mesma se auto-sabota, e a pressão vem de forma interna, porque eu preciso ser, e eu não posso errar, e eu me sinto pressionado, às vezes não é a empresa que pressiona, muitas vezes sim, né, porque a gente conhece o mundo corporativo, funciona assim, mas a pessoa, às vezes, ela ainda se pressiona ainda mais, e aí cada vez que ela se sentia pressionada, vinha esse gatilho, e aí vinha através do infarto. Coração, leão, circulação, né? O sangue não circula, não consigo me movimentar, não consigo pensar, porque os signos de ar têm a ver com pensamento. Então, eu não tenho uma solução, eu fico, me prendo, fico ansioso, não circula, e aí o coração padece, e aí vem o infarto. E aqui nesse caso, o que eu quero chamar mais atenção é a criança. É uma das dinâmicas que a gente vê muito na visão sistêmica quando nós colocamos uma constelação, por exemplo, a criança. E quando eu falo criança, pessoal, eu não estou falando só criança. Esse é o problema, né? Porque senão a gente pegaria todos os pais do mundo e falar, gente, vocês têm filho pequeno, vamos trabalhar, vamos resolver isso aí. Não é, né? Nosso estado criança. A época que nós compramos esse conflito, as nossas lealdades cegas, que tem a ver com o leão no mapa, nós internalizamos esses conflitos de uma forma arcaica e na criança, nosso estado criança infantil, e sonhador e toda essa questão mesmo do arquétipo criança, nós assumimos esse conflito e achamos que podemos dar conta. E quando você coloca, por exemplo, no trabalho sistêmico, a criança ou uma pessoa que está constelando, por exemplo, pode ter 40, 50, 60, ela se sente incomodada, você põe alguém para representar essa criança dela, a criança vai automaticamente perto do conflito, ela fica em frente, ela se agarra. Então, assim, vocês entenderem um pouquinho de como funciona o trabalho sistêmico. E aí nós falamos, se você não olha, eu olho por você. E aí é a criança e é o nosso estado criança que está atuando, né? Que é o que a gente está vendo hoje. Por que as pessoas se incomodam, elas se sentem chamadas aí brigar por outras coisas que às vezes nem tem a ver com elas? É uma consciência que a gente chama de consciência arcaica.
não faz sentido para quem está vendo, mas através da genealogia, das questões de cada um, que vem de muitos e muitos anos, né, de décadas, de milênios para trás, esse conflito vai se arrastando até que alguém consiga fazer diferente. Mas quando a gente fala de uma coisa desse tamanho, é muito complexo, né? Falar sobre isso e trazer resoluções aqui. Vamos para o que interessa? Alguém tem alguma pergunta antes da gente falar? Eu trouxe aqui alguns sintomas pontuais que são, acho que na minha visão, os mais corriqueiros, só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona na prática essa autoinvestigação e como é que você pode, de repente, já começar a se incomodar com os sintomas que você está sentindo hoje ou que vem já sentindo, que aquele médico que você vai, que às vezes é caríssimo, às vezes é, né, você acha que a pessoa é especialista e não te dá resposta. Porque, infelizmente, a especialidade dele não alcança a alma, né? Então, o que está dentro, né? E a gente sempre tem as respostas. A Valdirene tinha falado, tinha comentado lá atrás, em frente do lado esquerdo, Do masculino. entre o rim e o ciático ali. O pessoal está lado direito para psicossomática, tá? Lado direito masculino, lado esquerdo feminino. E aí é a mesma linha da sistêmica, né? Mesmo lugar. Quer dizer, pai e mãe? De forma alguma. Às vezes pode ser a mãe que tem um masculino muito alto, né? É o yin e o yang. Então, às vezes é uma pessoa do sexo feminino e que tem a energia masculina muito exacerbada. Por isso que aqui a gente nunca vai falar de gênero, tem a ver com as polaridades das energias, né? Então, lado direito masculino, lado esquerdo feminino. Aí você já tem um indicativo de onde começar a procurar. Quando a gente olha o mapa, tem que olhar lá quem é que está lá. Vênus, Marte, está conversando com quem? Oposição, né? As quadraturas, que são os diálogos que a gente investiga. Que casa que está, né? E aí, quando a gente tem essa questão pontual já de uma data precisa, a gente já vai direto na questão. Aí você pergunta, olha, o que aconteceu com a simbologia? Ela é igual para todo mundo. Então, assim, pode estar Vênus lá, eu vou falar da mãe, eu vou falar das mulheres. Mas aí quem traz a questão pontual é o cliente. Né? Nós ajudamos a pessoa a investigar a questão dela. E a história que é dela. Eu fiquei curioso, o rim, porque ela comentou do lado esquerdo o rim, né? O esquerdo é o feminino. Mas o rim ali seria o quê? O rim, ele tem a ver com medo. O medo, assim como na chinesa, na germânica também. Aí a gente precisa investigar de quem é o medo, de onde é que veio, os porquês. Todos os órgãos duplos têm a ver com conflitos emocionais, né? Muitas vezes de relacionamentos, né? Então, medo de quê? De onde é que vem? Se tiver, por exemplo, Vênus, que tem a ver com Libra, que tem a ver com os rins, a casa 7, é meu esse conflito? É da parceria? O que o parceiro está me trazendo que está, né, falando de mim? Né? O eu e o outro. Medo de onde? Casa 2, qual é o conflito de território? Alguém sofreu esse conflito de território que eu estou somatizando? Medo de onde? De qual questão? Então, sempre vai variar muito, sempre a gente precisa ter esse cuidado, mas tem a ver com o medo. Né? Nunca é simples, né? Sempre tem que ser bem investigado, como até mesmo quando a gente vai no médico, que ele faz vários exames para investigar, não é só, tipo, a gente não é um resumo, rim é medo só, né? Não. Aí vai variar diversos tipos de casos, depende da casa que tá, se é masculino, feminino, ali, o lado, né? Da onde advém, então requer bastante investigação. Quando a gente trabalha só com a psicossomática na sessão, a gente precisa de 3 a 5 sessões para investigar, para identificar e para trazer alguma solução. Né? Isso vai variar muito dependendo da doença. É diferente uma ansiedade de um câncer, por exemplo. Tá? Só para ficar muito claro a complexidade disso. E a ideia aqui é só trazer inquietações para que as pessoas comecem a se
observar mais, né? A despertar um pouquinho mais para o corpo, porque o corpo físico, ele é o último lugar onde a doença se instala. Então, ele só chega no físico porque teve outras etapas antes que a gente não entendeu, não entendeu os sinais, né? Ciático tem a ver com falta de apoio, né? Todas as questões que tenham a ver com estrutura, coluna, estrutura e osso, tem a ver com falta de apoio, falta de suporte, né? Onde eu não tive apoio, onde eu não pude, qual é a estrutura que eu não pude ter? Qual é a estrutura? Na pandemia a gente teve isso, Saturno e Urano, a estrutura que nós temos, e Urano querendo trazer novas estruturas, inovação, outras crenças, outro tipo de coisa, para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Instituições bancárias, Mas tem religiões, diferença educação. se for em cima da coluna, no meio ou embaixo? Cada coluna, cada vértebra tem um significado, né? Então, por isso que a gente fala sempre aquilo que tem a ver no macro, né? Porque para investigar tem que ir profundo. Por isso que quando você faz um tratamento de forma convencional, eu sempre peço o diagnóstico do médico, porque ele vai ajudar a gente a diagnosticar. Quando você tem um diagnóstico preciso, fica mais fácil ainda de você identificar. E na psicossomática nós vamos identificar a emoção por trás daquele conflito. Eu Entende? tenho lesões na L5, L6, lá embaixo, lá. Hernia de Depois disco, né? você é melhor, tá? Que aí vai Oi? de cada uma delas. Depois você passa para mim, que aí a gente olha direitinho, tá bom? Aí também falando disso da emoção, a gente já pode falar da ansiedade, que é uma das coisas que eu trouxe aqui, os sintomas que está muito ativo e muito comum. E a ansiedade, ela já é um gatilho de uma emoção que está por trás. Então, mais importante do que a gente entender a ansiedade é entender a emoção e o gatilho emocional que está por trás. Então, tem a ver com carência, falta de mãe, né, ou falta de amabilidade, tem a ver com questões emocionais, medos também, desvalorização, impotência, independência, não enfrentamento de algo. Então, quando você prefere se esquivar, fugir, porque a ansiedade ela tem 3 etapas: paralisia, fuga e luta. Então, Fuga esses são é os 3. ansiedade também? Fuga, sim, porque a fuga é uma forma de você não agir, né? Porque a ação diante de um conflito, você tem duas possibilidades: agir e não agir. Você ficando em cima do muro é uma não ação. Então, é uma possibilidade. Então, dessas 2 escolhas, existe 3 respostas. A paralisia, e aí tem a ver com Saturno. Saturno nos paralisa. A luta, signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E a fuga. Fuga tem muito a ver com peixes na sombra, que tem a ver com o que os psicólogos chamam de evitação. Eu prefiro, sabe, peixes no arquétipo mesmo? O que acontece quando você pega um peixe na mão? Ele se escorrega, né? Ele não fica, ele é meio escorregadio. Então, esse é o arquétipo de peixes na sombra. Ele prefere não agir e ele, até de uma certa forma, brincando um pouquinho, ele finge demência. Porque o regente dele, Netuno, ele meio que coloca um véu para que você não enxergue aquilo, e aí você finge que não está vendo nada e deixa para lá. E quando tem muitas coisas muito desequilibradas e sobrepostas, muitas questões, a raiva também te somatiza no corpo, né? Peixes é um dos signos que deixa muitas coisas para lá. Às vezes ele nem sabe o que está incomodando, esse é um problema de peixes. Qual é a emoção que está incomodando dentro do ambiente, dentro da casa, dentro de um grupo? As pessoas fazem o que querem, são relações abusivas muitas vezes, e a gente, né, estou falando até por mim, a gente acha normal, dependendo do contexto que você já tem, né, do que você tem de modelo, aquela relação abusiva fica normal. Só que o seu corpo, ele não mente, né, porque especialmente pelo eixo oposto ser virgem, né, peixes virgem, Sol e ascendente tem mais relevância, tudo isso que eu estou trazendo. Então, não adianta a gente ficar fingindo que não tem nada a ver. E com relação à raiva,
não tem muita noção do que está incomodando. Né? Netuno, quando a gente fala de que ele meio que esconde, pensa numa catarata. Né? Ele coloca meio que uma catarata nos olhos, a pessoa não enxerga. E aí, conforme você vai trabalhando, se incomodando, é como se ele tirasse o véu da sua frente e você começasse a enxergar as coisas. Então, é isso. Então, vamos lá. Vou colocar mais algumas aqui que eu trouxe. NIP. Recentemente, eu tenho tido bastante feedbacks, né? Além da minha, várias pessoas me trouxeram isso, nas ruas também. A gripe tem a ver com conflitos familiares que causam irritação e raiva não manifesta. Quando a gente deixa muito para lá, e geralmente, no caso, quando mais de uma pessoa expressa a gripe, né, ela pega a gripe e vai passando de uma pessoa para outra no mesmo ambiente, na empresa, na casa, é porque aquilo tem a ver com uma questão coletiva. Sabe quando uma pessoa passa para você o sintoma, mas ela não pega, que a gente chama de hospedeiro? A pessoa passou, mas ela mesma não teve. Então, porque o conflito possivelmente não é dela, né? Ela só serviu de ponte. E aí pega o presentinho quem quiser e aí passa adiante. Enxaqueca, né? A cefaleia, pressão alta, né? Enxaqueca tem muito a ver com sangue, né? Tudo que tem a ver com sangue tem a ver com signos de fogo, né? Enxaqueca, culpa, controle, ou culpa por não ter controle, emoção primária, também tem a ver com solução de conflito. Todas as questões que eu trouxe aqui, elas têm muito a ver com a raiva, né? Porque eu acho que quando a gente olha para as emoções primárias, você já começa a entender, para quem quiser entender um pouquinho mais de uma forma mais lúdica, mais leve, assiste Divertidamente, né? Que lá eles falam das 5 emoções primárias de uma forma bem lúdica, dá para assistir com as crianças. E aí tem a questão da raiva lá, quando a alegria não dá um lugar, né? Não existe isso da gente ficar 100% alegre ou 100% triste, né? O ser humano oscila entre um e o outro. Só quando existe um estado de depressão, né, mais severa. Falando da questão da depressão, Marcelo, que você perguntou, depressão tem a ver com a mãe. Escassez de mãe, muita raiva reprimida. Depressão tem a ver com morte no sentido de não viver, né? A gente costuma falar da depressão só dessa coisa de estar sempre muito triste, de não ter energia para fazer nada, mas se você toma um refrigerante todo dia no café da manhã, isso já é um suicídio simbólico, você não está cuidando do seu corpo, você não vive, não tem prazer na vida, não tem amigos, não se relaciona, isso já é uma espécie de suicídio simbólico que tem a ver com a depressão. Uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, a diferença entre depressão e estado depressivo. Quando a gente perde algo bem importante, um luto, é normal que a pessoa, em algum momento e por algum tempo, queira ir junto com a pessoa que ela perdeu. É muito normal. Isso é um estado depressivo. Então, respeite o seu próprio luto. Tem algumas escolas que falam de tempo para luto, né? Que você fica 2 anos no luto. Isso não existe, né? Cada um precisa pegar o seu próprio processo, se respeitar e se colocar diante dessa dor e falar, eu vou ficar por tanto tempo ou eu vou me percebendo até que eu queira continuar aqui. E aí um belo dia você acorda e não está mais, né? Mas isso é um estado depressivo, é um estado de tristeza porque teve um porquê. Não é um acaso, né? Mas a depressão geralmente tem a ver com mãe, falta de nutrição, escassez, né? Eu estou tão acostumada a não ter, que aí eu também não quero ter prazer, eu não me divirto, eu não me relaciono, por quê? Porque eu já não tinha mesmo, então para mim é normal. E aí isso fica, dependendo do tempo, ou depois de um certo tempo, acaba virando uma patologia. Porque a gente não veio para o mundo para não viver, não é isso? Né? Essa é a lógica. O que mais? Alergia. Essa é uma questão interessante que eu quis trazer, porque, assim, primeiro, a alergia, ela tem várias, né? A pessoa que tem uma alergia precisa saber a alergia a quê. Então, há
Uma alergia é uma questão de proteção exagerada, um conflito de separação. Por exemplo, e assim a muito grosso modo, você é super protegido pela sua mãe. Ela te dá tudo que você quer. Um belo dia ela se cansa e larga a mão de vez, o extremo, né? E aí isso pode, em algum momento, virar um gatilho emocional. E aí, o que é que você tem alergia ao que é que vai te dar um norte, uma pista de onde é que está esse conflito e essa emoção. Vixe, eu Por quero dizer de exemplo, um monte de coisa. Eu né? fiz exame médico aí, deu ácaro, alergia a animais, a ácaro, a pó. Então, Ah, ixi, cada elas têm um significado. O que você precisa saber é que tem a ver com a proteção e a separação. Né? No momento eu sou super protegido ou protegido e depois eu me separo. Pode ser até uma questão assim. Eu vivi 30 anos com a minha mãe, com os meus pais, na minha casa, e amanhã eu resolvi casar e eu saí de casa. E esse às vezes pode ser a separação dos pais, então, no caso também. conflito, aí para você ter certeza e saber um pouco mais do qual é o conflito, qual é a emoção, você Investigar. precisa investigar. Mas assim, alergia a glúten, mãe. Alergia a leite, mãe. Leite sempre tem a ver com mãe, É, minha mãe né? desenvolveu isso depois de certa idade. Também. Então, assim, a gente sempre, e quando é bebê, sempre é recomendável buscar na mãe da criança, ou seja, na avó. E aí, de novo, vem a questão que eu expliquei, que a nossa conexão com a nossa avó materna é muito forte. Então, tudo que nós vivemos na gestação, desde a concepção, que vem do pai, pelo projeto Sentido, 9 meses da gestação e os 3 anos da criança, todo esse entorno, mais ou menos 4 anos e meio, tudo isso tem a ver com o que nós repetimos ao longo da nossa vida. E aí, quando a gente acessa, por exemplo, as questões gestacionais, você acessa os traumas seus e da avó. E se a avó teve uma questão com a bisa, com a trisa, a gente vai acessando, por isso transgeracional. E aí o mapa, de novo, ele vai ser muito preciso, dependendo de quem está ali, onde é que está, né, qual é a casa, com quem ele conversa. Então, esse é a expertise e é o legal, né? Quem gosta de trabalhar com quebra-cabeça, com enigmas, adora esse tipo de trabalho. Por quê? Porque não tem respostas. Nós nos investigamos e trazemos os enigmas, e o cliente é que traz a resposta. E mesmo assim, ainda é uma parte da resposta, porque nós somos humanos e isso é um processo. A gente fica tão ansioso pelas respostas, quando na verdade precisaria aproveitar mais a jornada, porque isso é que nos torna mais evoluídos no ponto de vista que a gente está, né? O que a gente está buscando, menos resposta e mais aproveitar, né? O caminhar. O que mais? Falamos da alergia, da gripe, da enxaqueca, ansiedade, Depressão. a depressão e a diarreia. Também é uma coisa que é muito corriqueira, né? Diarreia tem a ver com conflito de sujeira no sistema, medo visceral. O que a mãe fez? O que aconteceu com a mãe? Água. Mãe sempre tem a ver com a questão de água, porque é emocional. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi o conflito que causou vergonha e que o sistema entende que é uma sujeira, é vergonhoso, então eu preciso limpar. Na pandemia, uma das coisas que a gente teve receio de que explodisse era o toque. Por quê? Porque a gente teve que limpar muita coisa, né? Limpar a casa com medo de proliferar o vírus e tudo mais. Então, uma das consequências que a gente estava imaginando de forma terapêutica que ia explodir era o toque, por excesso de limpeza e o toque também por falta da gente se tocar, né? Que aí tem a ver com aquário, que os aquarianos são julgados pela frieza, né? Porque não são muito afetivos. Por causa disso, falta de toque. E aí, quando você chega nos 30, 40, a pessoa quer que você seja afetivo e você não faz nem ideia do que a pessoa está falando. Como é que come isso, gente? Você pode me mostrar, né? Um dos papéis dos filhos é mostrar para os pais o afeto. Alguns pais conseguem transformar o afeto que não recebeu em carinho para os filhos, outros não.
Eu vi uma coisa interessante hoje, um vídeo, que o rapaz fala que hoje os pais estão mais preocupados em dar as coisas para os filhos do que necessariamente em afeto e cuidado, Então, né? a gente vai entrar numa outra questão que tem a ver com a hierarquia. Eu percebo isso da minha geração para frente, tá? Mas aí, quem que tiver uma outra opinião, pode colocar aqui. Eu sou do final da década de 70. O que, que aconteceu dali para frente? Bom, os que vieram antes, né, o pai e os avós, eles são filhos das guerras. A gente não ir muito para trás, a gente fala muito de avô e bisavô, tá? Tem mais relevância, pelo menos 3 e 4 gerações. Então, nós somos filhos das guerras, filhos da ditadura militar, especificamente no Brasil, filhos da repressão. O que, que aconteceu da minha geração para frente? Soltou. E aí, quando soltou, foi de uma vez, foi sem limite. E aí, os que vêm depois, né, os pais da minha geração, eles dão muita coisa para os filhos, porque os pais deles foram reprimidos. Então, uma forma de fazer diferente é soltando muito e dando muito. Por favor, não façam isso, pessoal. Os filhos precisam de função e eles precisam ter um porquê ganhar aquela coisa. Eu brinco assim, o pessoal quer, a meninada de 20 que anda de Uber, sem ter andado a pé, sem ter andado de ônibus, de metrô, tem um percurso, né? Tem um processinho aí, né? Pessoal de Capricórnio que estiver assistindo, tem um passo a passo. Não dá para você querer ser o dono da empresa sem aprender a lavar o banheiro. Não dá, tá? Quem tiver assim, quem estiver pensando sobre isso, já começa a lavar banheiro. Não tem como você ser um bom gestor se você não começar o passo a passo. Você não sabe lidar com o dinheiro que é ser dono da empresa. Não vai dar muito certo, né? Não dá. Por quê? Porque existe um porquê das coisas. Existe uma ordem pelo qual a gente precisa seguir. Tem Né? uma doença que também é uma que assola muito o mundo, né? Mas principalmente eu acho que as Américas, que é a obesidade, né? Então, sobrepeso, mãe, emoção. E o que mais do sistema eu estou carregando? Porque todas as vezes que eu tenho peso a mais é porque não é só meu, né? Por exemplo, peixes. Adora carregar todo o sistema inconsciente coletivo também, gente. Aquário. Vai querer carregar todo o grupo. Quando eu falo carregar, como assim? Peraí, fulano, você tá com um problema, deixa eu ir ali que eu resolvo para você. A pessoa nem te pediu ajuda. Nem, ela só, uma coisa que a gente tem cultural, que a gente precisa mudar, pessoal, é dar opinião quando a pessoa não pediu. Tentar ajudar se a pessoa não te pediu. Às vezes a pessoa só quer comentar, ela só quer uma pessoa para ouvir. E a gente, culturalmente, acha que precisa se responsabilizar. Parou, né? Por quê? Porque isso é arquétipo de Salvador. Você já olhou para você, já resolveu aquela questão em você, aí você oferece ajuda. Enquanto você não resolveu nem dentro do seu próprio, né? Então você não pode ajudar o outro, já Já diz começa o assim. ditado, eu só posso te ensinar aí até onde eu fui, né? Pois é, na terapia isso é muito sério, né? Tanto que hoje a gente tem grandes profissionais e profissionais muito rasos por isso, porque a pessoa quer atender um monte e não olhou nem para si próprio, não resolveu aquela questão. As redes sociais estão cheias disso aí, tá? Vocês tomem cuidado, por favor, porque assim tá cheio de gente dando opinião e dando receita, e só pelo rosto da pessoa você já identifica 4 ou 5 questões que ela resolveu para ela. Então, cuidado, pessoal, com isso, com os falsos profetas. Isso, se isso servir para mim, por favor, também, tá? Porque eu não quero ser dona da verdade E nenhuma. doença dos Por isso aqui, olhos? o que eu não quero ver, o que não pode ser visto, ouvidos. Criança tem muito problema de otite, né? Toda vez que tem it, no final, inflamação. Recentemente, uma pessoa chegou para mim, ela vai fazer uma constelação e ela tem uma criança de 6, 7 meses. E aí, uma das questões que a criança estava, na hora que ela conversou comigo, era a otite. Eu falei assim, e ela está no processo de divórcio. Eu falei assim, em que fase da vida essa criança ouviu os seus conflitos ou presenciou os conflitos de vocês dois brigando e que ela nem não consegue ouvir, ela não quer mais ouvir e o ouvido está sinalizando. E ela confirmou para mim,
realmente nós brigamos muito. A criança, ela sente tudo, infelizmente, né? Uma coisa que eu sempre falo na sessão de mediação, que as mães falavam assim, mas eu nunca falei mal do pai da criança para eles. Não precisa, gente. Esse é o problema. Você não precisa. Quando você faz isso, você está cometendo crime de alienação parental, tá? Isso é tão grave, tão complexo, e que bom, né, que se tornou crime, porque as pessoas começam a entender a gravidade da situação, né? É um crime de alienação parental, quando você fala mal do cônjuge para o filho, né? Agora, quando você não fala, é um pouquinho pior, porque a criança sente a sua raiva, ela sente o que você sente pelo outro. Isso é muito ruim para a criança. Ela cresce já carregando aquela questão dos pais. E aí, na questão do sobrepeso, quantas e quantas gerações eu estou carregando dentro de mim? Quais os conflitos que estão sobrepesando em mim? Que arquétipo é esse que eu acho que eu posso dar conta? Salvador, perpetrador, superfodástico, né? Leonino que quer, né, dar conta de tudo, é o leonino resolvedor. O libriano quer fazer a mediação, quer tentar equilibrar tudo. Aquariano vai tentar resolver o grupo. Peixes vai tentar resolver o inconsciente coletivo até as guerras se deixar, né? Por que eu estou falando de mim? Porque se fosse outros tempos, eu estava lá no Médicos Sem Fronteira, pessoal. É minha questão? Sim. Eu faço parte do mundo e eu não quero isso mais para mim. Eu não quero que a minha sobrinha veja isso. Isso sim. Eu posso resolver? Não. Porque não tem a ver comigo. E quando tem dois lados, os dois lados são iguais. Por isso que dá uma baita preguiça a polarização. Não façam isso. Usem o lado libriano de forma assertiva e mais consciente. Não se posicionem. Quando a questão é muito grande, não se posicione. Antes de se posicionar, veja onde é que está refletindo em mim. Por que eu estou me incomodando? Vou dar meu próprio exemplo. Um ano e pouco atrás, quando o senhor Putin estava fazendo um auê libriano no mundo, querendo chamar a atenção, porque ele deve ter, não me lembro onde é que está o lado leonino dele, gente, mas assim, ele se acha no direito de explodir todo mundo, assim, os outros moços aí que estão no poder. Eles se acham nesse direito, né? Que beleza, né? E aí eu comecei a ficar muito irritada com aquilo. Eu não recomendo a gente assistir muito noticiário para você não entrar nessa energia. E aí você não deveria nem sair de casa porque você prolifera isso, né? Então não faça isso. Infelizmente. Eu comecei a ficar muito nervosa. Aí uma pessoa que estava no meu entorno na ocasião, ela falou, escuta, por que você está tão nervosa? Eu fui olhar para mim. Claro, gente, eu sou humana. E eu tenho vários defeitos, vários. E aí eu fui entender por que aquilo estava reverberando em mim. Então, quando a gente vê o noticiário, eu me pergunto, porque aí é uma questão de leão na sombra, na luz, né? Que eu tenho lua em leão, né? Onde é que eu estou errando? Os adeptos de Gandhi da não violência, Gandhi também tinha lua em leão e ele também se corrompeu no exagero. Onde é que eu estou errando? Eu estou comunicando errado aqui para vocês, me posicionem. Se não ficou claro o que eu estou falando, me perguntem. Eu preciso que isso fique claro. E eu preciso que vocês me questionem para que eu saiba também que a minha verdade não é única. O meu Deus aqui não é diferente de vocês e eu acredito em outras forças, mas isso de forma alguma pode impactar outras pessoas e me dar o direito de... Não pode, né, pessoal? Não dá, né? Parou, vamos descer do ônibus, vamos resolver o que for possível dentro da gente, e aí o outro não tem poder sobre a gente de forma alguma. Como Jung diria, vamos fazer as pazes com as nossas sombras. Porque aí você vai falar pro moço, é isso mesmo, que ótimo, beijo, me liga, que legal. É assim. Enjoo. O que mais que a gente... Eu estava pensando aqui, enjoo, tem alguma
enjoo, Ligação com a náusea, diarreia, não. conflitos possivelmente, com muito cuidado aqui, sexuais, o que não foi digerido, o que não está bem digerido, o que eu não engoli direito. E cada vez que alguém me traz uma questão parecida, eu vou ficar enjoada, enojada, asco. Para as mulheres, a gente fala muito das mulheres, mas os homens também, infelizmente, têm abusos sexuais, por exemplo, né? Então, certas coisas nos causam isso. Não tem como, não, né? Até no mundo do crime existem leis que eles próprios não aceitam. Então, a gente tem as nossas próprias questões. Então, o que não foi digerido? O que eu não engoli até hoje? Quantas e quantas pessoas passaram por isso e que não engoliram, mas também não se posicionaram, não resolveram, e aí eu também não consigo resolver, mas eu somatizo, né? Aí falando um pouquinho também da questão dos abusos, infelizmente, né, entrando já na questão das consequências que a gente vai ver a pouquíssimo prazo, eu acho, espero estar errada de verdade. Por problemas de útero, de próstata, por questões de abusos sexuais, né? São consequências que a gente vê quando tem esses conflitos que a gente está presenciando. Por exemplo, Lutos cisto. não é. Cisto. Cisto tem a ver também com inflamação. Ele nem sempre é maligno, né? Tem às vezes é benigno também, então ele está só a serviço de mostrar inflamações, coisas que precisam ser vistas. Existe uma fase entre ele se tornar benigno e maligno, tem alguns que não vão se tornar malignos, né? Então tem tudo isso. Depressão, né? As crianças que estão ficando sem mães por questões de abandono, se sentindo abandonadas, que realmente porque foram separadas dos pais. Lutos não elaborados. Quantas pessoas não vão ter tempo de chorar esses mortos, porque vão ter que reerguer todo o país. E olhando para trás, quantas vezes, pessoal, quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas e quantas vezes a gente ainda vai ter que assistir isso? Então, todas essas questões, elas vão reverberar. Conflitos de autoridade. Por quê? Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de leão no mapa, né? Na casa 5, eu preciso ser eu preciso tomar a minha própria autoridade, né? Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Quando eu não estou com o meu sol bem aspectado, quando eu não olho o pai, quando eu não olho a mãe, eu não aceito o meu pai, aquele cara que paga suas contas, te sustenta da forma como pode, ou ele, às vezes ele só te deu a vida, mas é esse pai que eu estou falando. Quando eu não aceito esse pai, eu não vou aceitar o meu chefe, eu não vou aceitar o marido, o outro, o colega, algumas coisas que o colega fizer ou falar, o amigo da classe, eu vou entender isso como uma afronta. Mas por quê? Porque eu não respeito o meu próprio pai. Por que eu estou falando do pai da terra, aquele que tem boleto, aquele que teve raiva, aquele que teve angústias, escassez? Eu estou falando desse pai. Porque uma parte do conflito que a gente está vendo hoje, dos conflitos, tem a ver com a busca interna desse pai. Quando eu não aceito meu pai, eu busco ele fora. Quando eu não aceito ele dentro, embaixo, eu olho para cima. Eu busco no céu, eu busco no pastor, no padre, na religião, no chefe, blá blá blá. Às vezes no cônjuge, né? E aí é por isso que isso vira fanatismo, verdade absoluta, o meu é que está certo, o seu que está errado. Quando a gente está com as duas esferas super bem nutridas, estruturadas, ou quanto for possível, você entende que você só tem um. Eu estou indo para o lado biológico, para o lado humano, tá? Aí o outro, aquele que você busca alguma orientação, ele é uma figura que tem umas questões parecidas com a sua. Ele só tem um certo nível de, talvez, de inteligência ou de uma visão diferente, assim como eu estou falando aqui, mas ele é uma pessoa que nem você. Ele não vai te salvar de nada. E ele não pode enfiar água lá abaixo uma verdade que é dele. E quando a gente entende isso, não tem mais guerra. Mas aí a minha criança, super idealizada, que não quer mais ver isso, né?
Mas é simples assim. Porém, é muito complexo. Mas é simples. E aí a gente trabalha isso e não sobrecarrega o outro, não sobrecarrega o namorado, porque a gente não vai mais querer que ele seja o pai, porque você já sabe que você tem um só, e ele vai ser só o namorado. Com o pai a gente não transa, viu, meninos? Isso é Freud básico. Com a mãe a gente não transa, meninos. Freud. Ele não resolveu a questão dele com mames, porque dá pra ver. Mas ele trouxe essa consciência e Jung ampliou. Na visão sistêmica, nós ampliamos. E aqui a gente está falando das consequências dessa falta de equilíbrio interno. É só isso. É simples assim, só que não. Tem mais alguma doença aí? Que já chegamos aí no nosso... Nossa, a gente vai falando aqui, o papo vai indo, vai vocês passando. também não... O pessoal gosta, não sai ninguém, né? Quando começa a sair um monte de gente, a gente acha que tá ruim, mas não tá ruim, então o que mais, né, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quem O povo entrou vai agora? deixando nós falar, ninguém nem pergunta nada, né? Pergunta, mas também, gente, o indicativo que a gente vê aqui que tá ruim é quando o pessoal começa a sair. Vocês continuam, tá tudo bem então, a palestra tá ótima. Falar, o Marcelo também, peixes de aquário, ascendente em gêmeos, ascendente em câncer. Eu falo das emoções, eu falo, ele pergunta das emoções, a gente resolve aqui, tá tudo certo. Ai, que beleza. Vocês vão deixando aí, a gente vai acabar fazendo a sessão de terapia online aqui ao vivo, né? Sem problema, pessoal. Se eu puder contribuir, as minhas cutucadas sempre. Ó, que eu gosto de cutucar, viu? Enfim. Polêmicas. Uma hora a gente pode falar só sobre nome, só sobre esse ES no final, por exemplo, né, sobre D, né, para a gente falar a quem eu pertenço, por que eu pertenço, o preço que eu pago por pertencer. Tem N questões, dá para a gente fazer uma pós-graduação aqui só nessas lives. Eu queria saber se ficou claro o que eu tentei trazer, se deu para entender um pouquinho da importância da gente falar sobre a psicossomática, para que a gente pare de adoecer ou para que a gente faça as pazes com a doença, porque o conflito ele está a serviço de uma resolução. Olha que fantástico. Às vezes parece loucura, né? Mas não é, viu? Quando a gente entende, a gente agradece a doença e ela... Eu tenho um caso só para finalizar. Alergia a cheiros, perfume. Depois você me manda no privado para eu ver para você o particular, tá bom? Porque aí a gente falou da alergia, da questão da proteção. E aí cada alergia tem uma questão. E existe um protocolo para você auto-investigar a alergia, tá bom? Que é exatamente esse não querer cheirar. Às vezes tem a ver, sabe aquilo que não tem só a ver com sujeira, mas tem a ver com algo me cheira mal, não digerir, sabe? Pode ter a ver com, por exemplo, tá? No Holocausto, quando as pessoas foram incineradas, fica aquele cheiro, né, de cheiro de morte. Né? Não tem como não usar essas coisas muito, muito grandes, né? E aí você sente o cheiro de alguma coisa assim, um cigarro, alguma coisa que já te remete àquele gatilho, e aí eu não posso nem sentir esse cheiro, né? Aí já começa a ficar enjoada, porque é o gatilho que está me trazendo aquela questão. Para vocês entenderem a importância da gente falar disso. Mas aí você me manda depois no privado, tá bom? Para eu te direcionar melhor. Lembrando aí todo mundo que essa live vai ficar salva aí no nosso Instagram. Para quem não assistiu, assistir depois. Quiser assistir de novo, pode deixar lá nos comentários, mesmo gravado, outras dúvidas que a gente responde escrito para todo mundo. Vamos colocar a live também no YouTube. Vamos fazer corte para ficar mais curtinho aí para todo mundo tendo esse conhecimento. Eu lembrei aqui, Marcelo, de 3 questões que eu acho importante trazer com relação às doenças, porque possivelmente vai reverberar isso no futuro próximo, né? Isso é interessante. A meningite tem a ver com raiva coletiva, né? Então, e aí meningite somatiza muito.
raiva coletiva. Saúde mental, que é o norte que a gente está trazendo aqui, porque era de Aquário, em janeiro do ano que vem, Plutão vai entrar em Aquário, então, infelizmente, ou felizmente, eu espero que não, vai trazer mais questões mentais para a gente, né? Tem que olhar, e Plutão vai dizer assim, vocês vão olhar isso ou vocês vão olhar isso, infelizmente, né? Por isso que tem muita gente que já está sofrendo e a conta está vindo rápido e assim não está barato, pessoal. Então, comecem realmente a se incomodar, já refleti. Esquizofrenia e Alzheimer. Esquizofrenia. Em algum momento do conflito, eu precisei olhar para os dois lados e assim, ou eu absorvi os dois lados, me posicionei e comprei a briga dos dois, ou eu tive que ficar entre um e outro, isso me causa uma dualidade e aí eu me confundo. A esquizofrenia está a serviço disso, né, dos dois lados. E o Alzheimer, que infelizmente está crescendo e eu acho que deve crescer mais, e os descendentes também têm que começar a olhar para isso, né? Os mais novos cuidando dos mais velhos precisam já começar a se cuidar para poder ver como é que consegue prevenir de forma sistêmica e terapêutica também, super recomendo, para que a gente não repita mais, ou consiga olhar para isso de um outro olhar mais ampliado, para poder agradecer. Quando a gente agradece, isso existe, tá? A gente olha para a doença, agradece ela e ela, dependendo da doença e da fase, muitas vezes ela regride, tá? Alzheimer, eu prefiro esquecer. É tanta dor que eu não quero lembrar. Se com os olhos eu não quero ver, no Alzheimer eu não quero nem lembrar. Porque se eu tiver que reviver tudo isso, nossa, eu não consigo lidar com essa dor. Então eu prefiro esquecer. E às vezes cai na próxima geração, né? Às vezes nem cai na gente, cai na... Por que a gente está falando disso aqui, né? Porque sempre vem um preço nas gerações seguintes. E quando a gente entende, a gente não vai deixar de carregar, a gente só vai entender como é que vai lidar. E aí a prevenção é sempre a melhor escolha, né? A gente trabalha com risco calculado. Então, se eu estou falando para vocês, começa a se incomodar agora, começa a refletir e ver onde é que você pode ajudar, como você se ajuda, compartilha o que fizer sentido, coloque inquietações e a gente espera ter contribuído. Eu até trouxe mais algumas, mas acho que vai ficar muita coisa. A raiva sempre tem a ver com o coração, tem a ver com circulação sanguínea. Então, explodam. Por favor, gente, explodam na sua própria casa, na almofada, socando, gritando. Coloque para fora, para que você não leve isso para o externo, numa briga de farol, né? Uma violência grátis, que é só a gente ter exposto que resolveria. Então, dessa forma, a gente não compartilha, não compactua com coisas maiores. É assim que funciona. Não é uma coisa fácil, né? A gente tem que lembrar que a gente sabe que, por mais que às vezes para nós falar um pouco fácil, né? A gente sabe que não é fácil olhar para dentro de si, olhar para você mesmo, tentar se questionar e às vezes até questionar uma mãe ou um pai para tentar trazer uma memória de alguma situação para poder achar aquele pontinho da onde que vem essa dor, da onde que às vezes nem é sua, que vem lá de trás, que está reverberando aqui em você. Então é muito olhar para dentro, é muito respirar fundo. Eu sei como é difícil, a Rita também sabe, a Rita, como ela costuma dizer, ela está 7 anos nesse processo aí, e o negócio está, 2 meses ela está no processo aí que a gente fez junto aí da constelação dela e tem mexido bastante. Então, mesmo a gente estando... Ela muito mais do que eu, porque eu só não estou nem um ano nesse caminho, vou fazer um ano ainda nesse caminho de olhar para dentro, mas é muito dolorido, gente. Só que vale a pena, porque ele deixa de... não é deixar de existir completamente, mas quando a gente tem essa ressignificação, quando a gente olha de outra forma, aquilo não dói mais na gente, né? É só uma dor que é nossa, mas que não reverbera mais, ela não nos afeta e não implica em nossa vida. Você falou uma coisa interessante, é ressignificar.
Não vai deixar de existir. Nós vamos olhar de outra forma e aquilo traz leveza. Não te traz mais peso. Quando não traz mais peso, tá leve. Eu sempre falo assim, isso que você está fazendo, qualquer coisa, para qualquer pessoa, te traz peso ou te traz leveza. Tá leve, tá pesado. Se tiver pesado, não faça. Porque tá pesando para você e tá custando a sua paz. Se custar a sua paz, custa muito caro, não faça. É só isso. Cada ação, né, cada coisa que você for fazer, reflita, respira. Às vezes é questão de respirar, até expressando, né? Xingar, brigar, peraí. Respira. Aí você pensa exatamente o que está acontecendo, por que eu estou dando tanto poder para o outro. Ah, e aí você vai pensar a forma como você vai fazer, né? Muitas vezes revidar é importante, tá? Ao contrário do que a gente aprende, para ficar bonitinho, né? A pessoa te causa um dano, um pouquinho, né? Alguma coisa assim que não seja grande, danoso, muito... a gente precisa revidar. Quando você revida numa proporção muito maior, você justifica a sua vingança, né? E aí vira um conflito maior, a gente chama de, na mediação, de espiral do conflito. Agora, sabe aquela coisa, chumbo trocado não dói? Com parcimônia, com bom senso, dá uma revidada, né? Só de raiva eu vou fazer tal coisa. E aí você pensa aquilo, isso equilibra as relações, por incrível que pareça, equilibra, né? Então você revida. Mas se você revidar muito além, aí vira uma justificativa para uma vingança, e aí já não é legal, né? Mas a gente não pode ficar sempre super bonzinho, porque isso também não funciona, né? Eu gosto de brincar assim, aciona o modo super Vandinha, né? Com consciência, mas assim, eu vou fazer isso, sabe aquela coisa? Mas é uma com leveza, é com brincadeira, é com sarcasmo, é um outro lugar, né? Mas é saudável. Nós Certo, temos pessoal? tendência a, infelizmente, deixar o outro controlar a nossa vida, né? Dar o poder na mão do outro, né? De tudo que ele faz, que ele fala, controlar as nossas ações, né? De reação, de explosão. E a gente tem que entender que quem controla a nossa vida somos nós. E se o outro tem esse poder sobre a gente, é porque nós permitimos isso. Não é porque ele tem, é porque nós permitimos. Autonomia, né? Eu escolho, eu resolvo, eu decido. Você pode contribuir, você pode me dar um conselho, um norte, mas a decisão, a escolha, o caminho sou eu que faço. Às vezes a gente até entende que, para finalizar, às vezes quando está no inconsciente, a gente entende que não é uma escolha consciente. Então é automático, a gente deixa a vida leva a gente, a nossa mente leva a gente. Mas a partir do momento que a gente é consciente, se a gente permite, é porque você está permitindo, e aí não tem mais aquela, ai, coitado de mim. Não, a gente acaba tendo a consciência e permitindo isso, é porque a gente quer, né? E não é porque você é uma vítima de alguma situação, porque a gente já cansou de falar em outras lives que não tem essa coisa de vítima, né? Não. É isso. Um dia a gente se sente vítima, no outro dia a gente é o agressor. Essa é a polaridade. Por isso que a gente não toma partido. É isso. Pessoal, quero agradecer muitíssimo os que ficaram até agora nessa conversa super produtiva. Espero que realmente tenha trazido inquietações, norte, apenas norte, tá bom? Mas que traga, reverbere em algum lugar, em algum momento aí para vocês. Marcelo, muito grata pela conversa, sempre muito bom. Pessoal que tiver... Gratidão aí por todos que compareceram. Batemos 12 pessoas ao vivo hoje, né? Acompanhando ao mesmo tempo aí. Ao ET Rita aí, sempre pela parceria, pela troca. Sempre gratidão, Valdilene, que ela gostou bastante aí da nossa conversa. Está desde o começo com a gente aí, acompanhando a live. Então, o nosso propósito é poder levar, impactar o máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam se enxergar, elas também possam olhar para si, tentar se curar, né? Porque aqui a gente não faz promessa de nada, né? A gente só tenta informar e levar consciência ao próximo, né? E eu me sinto bem assim, acredito que a Rita também, senão ela não faria isso também. E gratidão a todos que estiveram com a gente até aqui. Só lembrando novamente,
que vai ficar salvo aí nos nossos 2 Instagrams, a live. Então, compartilha aí com os amigos, dá o joinha também para ajudar a gente, para aparecer para outras pessoas. E é isso. Aueté, gratidão a todos que estavam aqui. Meu nome é Marcelo Pereira, assim eu falei. Beijo, até a próxima. Obrigada. Ihu!